Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor está chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá a todas e todos que estão com a gente hoje. Vamos dar início aí ao painel sobre o linho no Brasil, oferecido pelo Espaço Fornecer, com curadoria da iniciativa Moda Limpa, dentro da programação aí da 4ª edição do Brasil Eco Fashion Week. Hoje, meu nome é Ana Sudano, trabalho com desenvolvimento de produto de moda e atuo no Brasil Eco também, nessa concepção do evento, curadoria, criatividade. E hoje a gente vai trazer o linho, como uma fibra tão importante quando a gente fala de desenvolvimento sustentável para a moda. Temos convidadas especialíssimas aí, que conhecem muito, tem muito para trazer para a gente, compartilhar. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, acho que fica mais fluido, Larissa, professora Júlia, e contem um pouco da trajetória profissional e como as linhas de pesquisa, se relacionam aí com o linho e a presença dessa fibra no mercado de moda há tantos anos. Muito obrigada. Larissa, por favor, a fala é com você. Se apresente. Então, olá, pessoal. Primeiro, obrigada, por essa oportunidade. Estamos aqui falando sobre uma fibra vegetal, acho que no universo das fibras vegetais, o linho é uma das possibilidades, e eu vou falar um pouco, então, sobre o contexto que eu venho. Eu sou designer de moda, desde 2010 trabalho digamos assim, nessa frente, do artesanato e do design, tentando encontrar um tom aí entre o artesanato e o design, então trabalhando com comunidade de artesãs. Há alguns anos tenho olhado para outros lugares, como a agricultura. Venho de uma família de pequenos produtores, cultivando em pequena porção de terra, no sítio. E aí também trazendo essa perspectiva do olhar do designer para a matéria-prima e como essa matéria-prima é produzida. Então, aí fazendo esse link entre o design e a agricultura. Atualmente, eu estou terminando o mestrado com a professora Júlia Baru, que faço parte do grupo de fibras na Universidade de São Paulo. Essa pesquisa olhou para a rede produtiva do algodão orgânico agroecológico no Brasil e, ao mesmo tempo, essa vontade de trabalhar com as fibras vegetais e unindo com a agricultura. Desde 2017, eu comecei com esses anseios da agrofloresta têxtil e alguns experimentos, pré-testes, na verdade, de cultivos a fim mesmo de observar e constatar a combinação de consórcios de espécies. Então, pensando nessa agrofloresta têxtil, sendo as fibras vegetais, e uma composição de fibras vegetais e pigmentos e corantes vegetais também.
Então, né, desde 2017, com esses anseios, aprofundando na pesquisa e a questão toda do algodão agroecológico e, ao mesmo tempo, né, esse despertar, esses desdobramentos da agrofloresta têxtil. Esse ano, agora, estou começando uma startup, justamente para a gente plantar agrofloresta têxtil. Então, eu vou aqui compartilhar um pouco do que a gente tem experimentado. Tá dando para ver? Sim. Então, a Jurema, nós somos 4 mulheres e a gente está nesse início, né, de percurso, com essa proposta de plantar agrofloresta têxtil, justamente para desfrutar das possibilidades das fibras no Brasil. E a professora Júlia, acho que é uma inspiração para a gente, né, porque a gente vê um movimento de muitas pesquisas nesse contexto das fibras vegetais, no Brasil e no mundo. Então, também é o que dá ânimo para a gente a seguir com a pesquisa e agora ver essas coisas na prática, como podem ser feitas. E aí, pensando, né, no potencial do Brasil, a biodiversidade, a nossa indústria criativa, que aí o setor têxtil e confecção está incluído nisso, e a tecnologia e inovação, né? Então, tudo que pode ser feito nesse lugar da pesquisa e do desenvolvimento, tanto de maquinário como a própria inclusão dessas fibras, né, para além de um caráter artesanal. O Ernest Goethe é o criador da agricultura sintrópica, então tem se falado muito nesse termo agricultura regenerativa, né? Então, entendendo a agricultura regenerativa como um guarda-chuva maior, que abrange vários tipos de agricultura, ou técnicas e modelos, e a agricultura sintrópica do Ernest, então, como um modelo, né, que está falando de sucessão das espécies, está falando de cobertura de solo, está falando de organização desses consórcios. Então, tudo isso, a cooperação, né, então, todos esses valores que o Ernest acabou desenvolvendo para esse tipo de agricultura, que tem, vamos dizer, essa palavra também está sendo muito usada, né, um perfil holístico, olha para as coisas, olha para o agroecossistema de um jeito mais integrado e mais harmônico, pensando em utilização dos recursos, pensando em otimização da água, por exemplo. E aí já vou começar a falar um pouquinho das coisas do linho. Então, dentro deste contexto de pensar em agrofloresta têxtil, né, das possibilidades de fibras que a gente pode cultivar no Brasil, o Brasil é um país beneficiado, porque praticamente tudo que a gente planta dá, né? E na agricultura sintrópica do Ernest, ele fala nessa integração das espécies exóticas e das espécies nativas. Então, entendendo aí o linho como uma espécie exótica, e o jeito que o linho é plantado atualmente, que é esse jeito de monocultura, né? Monocultivos. Aqui em Rouen, na França, Normandie é um grande produtor, se não me engano, é o maior produtor mundial nessa região na França. França, Bélgica, Holanda são grandes países produtores. E aqui os experimentos que a gente fez no final do ano passado com o Namastê Nemeshvich. Namastê, né, há muitos anos trabalha com o Ernest, desenvolvendo sistemas agroflorestais. O Namastê tem essa frase, né, que a revolução é agroflorestal. Então, pensando na agrofloresta, a gente pode produzir alimentos, a gente pode produzir madeiras, óleos essenciais, plantas medicinais e, por que não, as fibras e os pigmentos e os corantes. Então, nesse cultivo teste que a gente fez, em Campo Largo, né, no sítio do Namastê, ali em Campo Largo, Paraná, e aqui essa imagem do início, né, do roçado do Namastê, então em outubro e novembro de 2019, e aqui já esse ano, um visual
do plantio. Aqui à esquerda a gente tem, né, o linho começando a crescer. O linho é um cultivo rápido, né, de 100 dias. Então, a gente fez esse experimento em novembro do ano passado, e a gente colheu que em fevereiro. Com esse cultivo, a gente já, esse pré-teste, na verdade, a gente já viu algumas coisas, por exemplo, que a gente plantou num período que não foi tão adequado, então um período adequado no Brasil seria mesmo no inverno. Ou seja, o linho não cresceu tanto quando ele poderia ter crescido, né? Pode chegar aí até 1 metro, então algumas coisas a gente precisaria ajustar nesse cultivo, e é justamente o que se fala na agrofloresta, né? Que é sempre uma oportunidade de experimentar as espécies, também de acordo com o local que a gente está. Então, pensando na região sul do Brasil, então pensando no terreno, pensando nas possibilidades de consórcio, pensando na luminosidade, pensando nos recursos hídricos. Então, são várias considerações para a gente criar esses consórcios para conseguir, quem sabe, né, uma melhor qualidade de fibra. Então, são pesquisas que precisam ser feitas, né? Acho que, pensando em consórcio, por exemplo, o algodão, quando a gente fala de algodão agroecológico, os consórcios com algodão e os trabalhos da Embrapa Algodão já estão bem encaminhados. Então, você vê que já tem um entendimento muito interessante dos consórcios com algodão, e outras fibras ainda não. Então, né, muita coisa para ser feita ainda. Aqui um pouco os experimentos que a gente fez com o Namastê de tingimento com casca de açaí, né, com que sobra ali, então com o resíduo da casquinha, tingimento. Aqui um pouco desse beneficiamento artesanal do linho, e isso são imagens de Portugal. Próximo a Braga tem um Museu do Linho lá. Também foi uma imersão, né, que a gente fez através da Júlia e através da Universidade de São Paulo, um link com a Universidade do Minho, bem interessante. E aqui eu vou passar rapidamente uns outros testes que foram em Minas Gerais, esse sem o linho. Mas, basicamente, acho que para mostrar que quando você entende a ecofisiologia da espécie, a ecofisiologia de cada planta, e você combina elas ali, você tem um crescimento muito maior, e potencializa mesmo, talvez podendo colher em menos tempo, né? Então, acho que acompanhar os benefícios que podem acontecer e o benefício de restauração ambiental, né? E fazer, como se fala, plantar água, né? Fazer restaurar ali o ecossistema em termos hídricos é impressionante mesmo. Aqui um pouco das coisas que a gente colheu. A gente já plantou nesse local no Caminho Verde em mais ou menos 2 hectares, e aí em locais diferentes também. Então, primeiro ano, 2018, a gente errou no local do plantio do algodão, a gente colheu pouco algodão. Agora, esse ano, a gente já acertou, plantamos em outro local, um local mais alto, e aí a colheita foi melhor. A gente ainda não fez teste de HVI com a fibra, mas foram colheitas pequenas, né? E aí, um pouco, aqui a equipe da Jurema, então, para finalizar, agora eu estou, nesse momento da minha vida, terminando o mestrado, a gente vai defender daqui a pouco, e com essas coisas começando agora, né, para a gente dar sequência aí nessa parte prática no universo das fibras vegetais. Então, vou... Muito bom, Larissa. Obrigada por compartilhar conosco aí, né, intimidades do projeto, resultados. Eu fico muito inspirada quando eu vejo um designer de moda, de repente, atuando aí no design de ecossistemas, né? Isso é muito importante dentro da pauta da sustentabilidade. E nesse contexto, eu queria chamar a professora Júlia para falar um pouco para a gente, né, da fibra, das características, das linhas de estudo dela, e até levantar uma questão, né? Eu, como estilista, já comprei muito linho há anos atrás, da Leslie, Braspérola, depois teve um outro momento de importados, né? E aí, até esse contexto, né, de acesso a essa fibra no Brasil, como que a senhora vê isso, professora Júlia, dentro dessa dinâmica toda aí da moda, que é global, né? Então, bem-vinda, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiro eu agradeço o convite, fico muito feliz de reencontrar a Ana, né? A Larissa aqui com a gente também.
E, nossa, eu estou, assim, muito contente mesmo, não tem outra palavra, tá? E, gente, eu sou professora do curso de Texto e Moda da USP, na graduação e na pós-graduação. A gente tem como linhas de pesquisa as fibras têxteis naturais, principalmente as vegetais no Brasil, tá? E a questão da reciclagem de fibras têxteis. Então, essas são as minhas duas linhas principais de pesquisa. Eu vou compartilhar uma pequena apresentação que também eu fiz, né? Me pediram para fazer, vamos ver se eu consigo atingir o que me foi pedido, tá? Então, vamos lá. Share. Vocês estão enxergando aqui? Tá tudo bem? Eu vou tentar abrir mais um pouquinho, tá? Tela cheia. Melhor assim, gente? Então, gente, novamente, meu nome é Júlia Baruch Ramos, tá? O meu e-mail é esse que está aqui na gravação, caso vocês queiram entrar em contato, tá? Então, dentro do que me foi solicitado para a gente começar a falar um pouquinho do linho e do linho no Brasil, né? Então, como a Larissa já bem colocou, né, o linho é uma fibra vegetal, e é uma fibra vegetal que a gente tira do caule. Ela é totalmente diferente do algodão. O algodão vem de semente, tá? Então, essa fibra, gente, ela tá aqui, ó. Ela tá quase na parte mais externa do caule, do tronquinho da planta, tá? Então, a gente teria aqui a planta, as fibras estariam mais ou menos nessa região, e se a gente visse por cima, se a gente cortasse a planta aqui pela metade, a gente veria as fibras nessa periferia, né, do tronco da planta, do caule dela, tá? Essas fibras são chamadas fibras liberianas ou fibras macias, né, o caso do linho. Só para vocês terem ideia, porque isso é importante para a gente falar como é que ela é tirada da planta. O algodão é relativamente óbvio, né? Já no capulho, você tem simplesmente você separa a fibra da semente. Mas aqui o processo é muito diferente do processo de algodão, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente teria o linho, né? 1 metro de altura, mais ou menos, ou mais, né, Larissa? Numa situação ideal de cultivo, tá? E a gente tem, sim, o linho muito presente na cultura brasileira até algumas décadas atrás, né? Então, aqui eu trago alguns versos, né, de Mucuripe, de Nonato Luiz Raimundo Fagner, né, que é umas dadas horas da música. Eles cantam Paletó de Linho Branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor, tá? O linho muito presente no cotidiano, na cultura, principalmente no Nordeste. Bom, o linho é das fibras mais antigas, das fibras têxteis mais antigas cultivadas e utilizadas pela humanidade, tá? Então, a gente tem registros aí de 10 mil, 13 mil anos atrás, já se conhecia o linho, já se usava com a finalidade de vestimenta, tá? E o linho sempre esteve associado à espiritualidade, à luz, pureza, ao que é natural, beleza. E também o outro lado, a riqueza, o luxo, o poder. E nisso também, com propriedades, sempre lhe foram atribuídas propriedades de proteção e cura, tá? Até hoje, o linho, por exemplo, ele é a fibra do Santo Sudário de Cristo. E até hoje, nas igrejas, é comum a toalha dos altares, dos santos, ser de linho bordado. Então, ainda existe essa relação do linho com o espiritual ainda muito presente. Com relação a essas propriedades de cura, lógico, na Idade Média a gente tinha isso como uma coisa não comprovada, era uma coisa associada à crença, né, que se tinha do linho. Mas realmente, sim, o linho pode estar associado à cura,
tá? Então, tem um mestrado aqui, que eu deixo indicado, do José Aparecido Favila, tá? Que eu acredito que hoje seria o maior especialista de linho no Brasil, um mestrado extremamente interessante, onde ele estudou o uso do linho para tratamento de dermatite atópica, tá? Com muito bons resultados para crianças. Então, além de toda a questão da moda, a gente teria uma outra vertente do linho que poderia ser utilizada na área médica para ajudar na cura de algumas doenças relacionadas, como, por exemplo, dermatite, doenças de pele. Tá? E falando um pouco do linho, histórico do linho no Brasil, né? Então, o linho também muito, eu não vou entrar em todo o mérito, que até a vinda de Dom João VI, a gente tinha a proibição de produção de tecidos no Brasil, etc., etc. Mas no século XX, o linho era muito utilizado como um tecido de status pelas elites. Então, aqui a gente tem uma foto dos coronéis de Ilhéus, na Bahia, os coronéis do cacau, é uma foto mais ou menos da década de 20, e aqui claramente a gente vê muitos deles utilizando seus ternos de linho, inclusive peças de linho brancas, tá? O linho era um símbolo de status, tá? Dentro dessas elites. Isso daí tem uma analogia, por exemplo, na região do Caribe. Na região do Caribe, esse tipo de camisa é chamada de guaiabeira. Tá? Na região do Caribe, uma camisa de manga comprida, uma goiabeira de linho, com a calça também de linho, isso daqui é o terno e gravata do Caribe. Tá? Então, quem tem status, quem tem condições, isso tem um traje de linho. Tá? Então, ainda há muito essa associação do linho com o status. No Brasil, a gente vem até metade do século XX, as senhoras usando linho, os cavalheiros usando linho, eram símbolos de status. A partir da metade do século XX, começou a se produzir maciçamente fibras sintéticas para fins têxteis no Brasil. Aí começou uma cultura que o linho não era legal, o linho amarrotava, o linho tinha um cuidado mais complicado, que o linho era isso, que era aquilo, e pouco a pouco o linho foi sendo deixado de usar. Por exemplo, se começou a usar mais poliéster, peças de Tergal, que era uma marca comercial de poliéster na época dos anos 70, em detrimento a peças de linho. Nos anos 80, houve um interesse renovado pelo linho, tá? Houve um boom de linho, principalmente para calças femininas, tá? E naquela época, uma tecelagem muito conhecida era a Brás Pérola, que não chegou a sobreviver aos anos 80, tá? Ela faliu. Aqui no Brasil, atualmente, eu ouvi falar de uma tecelagem chamada Leslie, mas eu não tenho maiores informações sobre ela, que ela estaria fazendo linho. E a outra informação que eu tive, que eu visitei faz 2 anos em Brusque, a Renault em Brusque está fazendo tecidos de linho, só que o fio é importado, o fio não é produzido no Brasil. O Brasil já não produz mais a planta, tá, para produção da fibra têxtil. O pouco de linho que a gente produz no Brasil é para obtenção das sementes. Então, essas sementes podem ser utilizadas in natura, na alimentação natural, ou para a fabricação de óleo. Esse óleo também pode ser usado para fins alimentícios ou como protetor de madeira, é o que a gente conhece como óleo de linhaça. Então, o Brasil já não produz mais comercialmente fibra de linho para a produção de fibra têxtil, infelizmente, gente, infelizmente. A partir de uns 2, 3 anos atrás, houve uma renovação da moda brasileira, um interesse renovado da moda brasileira pelo linho. Então, se observou muitas coleções utilizando linho. Esse linho, até onde eu saiba, esse tecido é totalmente importado.
e talvez esse interesse venha no esteio da renovação do interesse do linho até na Europa. Portugal, por exemplo, tem um slogan para o linho, né? A ruga é bela. Então, pô, o linho ele amarrota, mas amarrotar é bonito, tá? Como é bonito envelhecer também. Não precisamos nos apegar àqueles padrões de beleza que tem que estar tudo sempre bonitinho, esticadinho, aquela beleza da fibra sintética, tá? Então, a gente pode olhar a beleza da fibra natural como uma coisa desejável. E também dizendo que a ruga é bela, a gente entende o envelhecimento, outros tipos de corpos, outros padrões de beleza que a gente também tem que incorporar a esse nosso universo de moda e beleza, né? O nosso universo moda e estética. Bom, algumas coisinhas eu não vou me estender muito, alguns detalhes técnicos, né? Então, os cultivos comerciais hoje em dia se encontram majoritariamente na Europa e China, tá? E o linho oriundo dos Países Baixos, principalmente a Bélgica, são tidos como de melhor qualidade. O linho também é muito cultivado na Rússia e nos países do leste europeu. Sendo uma fibra muito adequada a climas quentes, ela também, curiosamente, é muito utilizada para roupas interiores em países de climas muito frios. Por quê? A resistência térmica do linho é muito ampla, ela resiste bem a uma situação de extremo calor, como situações de extremo frio. Então, acaba também que Rússia, no inverno, a pessoa pode estar extremamente agasalhada, mas a roupa mais interna, a roupa que está próxima ao corpo, vai ser de linho, tá? Também alguns dados técnicos, é uma das fibras vegetais mais fortes da natureza, tá? Ao lado do cânhamo e do curauá, que é uma fibra da família do abacaxi, tá? É uma fibra composta majoritariamente de celulose e lignina, e também tem algumas características de comprimento, é uma fibra que chega a 90 centímetros, quase 1 metro, e uma fibra bem fina, de 12 a 16 microns, muito fina. Então, é uma fibra muito interessante, é uma fibra apropriada para usos em climas quentes. E com essa observação que eu fiz também em climas muito frios, tá? Só que o grande porém do linho é que ele é menos cultivado que outras fibras, mesmo em relação a fibras naturais, e o processamento do linho é muito mais caro do que, por exemplo, o processamento do algodão, tá? Então, muito rapidamente, aspectos gerais, é uma fibra plantada, colhida, pode-se ter uma secagem, e vocês lembram que ela está no caule. Então, para tirar ela do caule, eu promovo um processo chamado maceração, que pode ser feito em orvalho, em tanques, de maneira mais moderna, com enzimas, né? Então, eu amoleço as partes mais externas do caule, tá? E eu consigo arrancar a fibra lá de dentro. Mas essa fibra, ela vai sair bem rústica lá de dentro. Então, é uma fibra que tem que ser triturada, tá? Batida, espadelada para tirar todas as impurezas. Essa trituração e espadelagem pode ser mecânica, como pode ser manual. Aqui também é uma foto de Portugal, onde essas bateduras são feitas de maneira manual. E depois ela é penteada, tá? Onde eu separo as fibras mais curtas das longas, chegando numa fibra de melhor qualidade. Então, aqui, o que a gente obtém depois da maceração, da trituração, da espadelagem, né? Que é essa surra que eu dou na fibra, não tem outro termo, e a penteagem. E aqui uma foto um pouquinho mais clara, um pouquinho mais moderna, né? Então, aqui na colheita, tá? Aqui a trituração, a espadelagem, tá? Depois de penteada e o tecido preparado, tá? Então, basicamente, algumas informaçõezinhas que eu queria passar. Eu agradeço enormemente o convite para estar aqui. Eu fico muito feliz de encontrar aqui minhas amigas, tá? Para estar participando desse bate-papo, de conhecer também a Marina, que foi uma satisfação conhecê-la, tá?
que eu acho que ela está esperando o bebê agora. Parabéns, Marina. E era isso que eu queria falar, tá? Eu vou sair aqui, tá? Vamos ver como é que é o stop share, tá? E eu passo a palavra de novo para a Ana Sudana. Muito obrigada mesmo. Namastê, Ana. Namastê. Muito obrigada a você, muito obrigada, senhora professora Júlia, por essa aula, né? Em tão pouco tempo já trouxe uma outra dimensão para a gente de entendimento aí, né, da fibra. Enfim, muito obrigada. Como sempre, é uma aula te encontrar, te ouvir, né? E nesse sentido, né, gente, nesse contexto de troca, de aprendizado, né, da educação, também eu queria chamar a nossa terceira convidada para se apresentar, a Marina De Luca, que está à frente da iniciativa Moda Limpa, né, que participa com a gente do Brasil Eco desde a primeira edição, fazendo a curadoria do Espaço Fornecer, que é um espaço focado, né, em apresentar novos materiais, né, de disseminar a cultura aí, do têxtil responsável, né, de inspirar e instigar os novos e velhos criativos de moda, né, com novas formas de pensar produto. Enfim, Marina, bem-vinda. Por favor, fique à vontade para se apresentar aí e contar um pouco para a gente, né, como é que é toda essa pesquisa e compartilhamento de informação. Obrigada, Ana. Obrigada, gente, por toda essa aula, mesmo que nem você falou, assim, foi meia hora que eu aprendi muito sobre o linho. Bom, é isso, meu nome é Marina, eu tenho essa iniciativa chamada Moda Limpa, que começou como um site que é um compartilhamento de contatos de fornecedores mais sustentáveis, e junto com um curso, que hoje é online, e a ideia justamente desse curso, da iniciativa toda, e junto com o Espaço Fornecer também, é incentivar que as marcas de moda substituam suas práticas e seus fornecedores por práticas e fornecedores mais sustentáveis. Então, dentro do Be Fashion Week, desde a primeira edição, eu sempre procurei trazer realidades brasileiras que já possam ser postas em prática, né? Então, a ideia era apresentar para as pessoas que estivessem visitando o evento, fornecedores que já estivessem vendendo tecidos mais sustentáveis. É muito legal. Com os anos, a gente foi estendendo um pouco isso para os tecidos de estudo e pesquisa, que ainda não estavam no mercado, mas meu trabalho sempre foi bem focado, assim, em trazer ações práticas para o momento, assim. Eu entendo que o que a gente faz, o que a gente tem disponível no mercado hoje ainda não é a solução final para moda e sustentabilidade, a gente ainda está bem no comecinho, e eu acho que essa conversa aqui abriu muito a cabeça em relação a isso. Fiquei com várias perguntas sobre agrofloresta têxtil, eu acho que esse termo, gente, é maravilhoso. E depois que a professora Júlia trouxe, eu até anotei que ela trouxe a história que o linho era proteção e cura, tinha um símbolo de ser proteção e cura. E o que mais pode ser a proteção e cura para o nosso planeta do que uma agrofloresta têxtil, sabe? Eu achei isso tão bonito, eu fiquei até arrepiada de falar, porque eu fiquei fazendo essas conexões, assim. E assim, falar do linho é muito... Junto com o curso online, eu também faço consultorias para pessoas que estão abrindo suas marcas sustentáveis. Tem muita gente no mercado, cada vez mais, interessada em abrir um negócio, não necessariamente uma marca para produzir produto, né? Tem de serviços, enfim, negócios relacionados à moda sustentável. E tem aumentado muito a procura pelo linho. De fato, como a professora Júlia disse, que nos últimos 3 anos foi uma coisa que, assim, como se fosse um boom no mercado brasileiro, né? Uma coisa que voltou à tona, assim. Acho que até uns 10 anos atrás ainda era uma coisa bem específica, a gente falava que contava nos dedos quais eram as marcas que usavam linho e eram bem específicas, e hoje em dia é um produto que é desejo por todo mundo, e ao mesmo tempo é muito difícil de encontrar no Brasil, né, falando disso, assim, de quais ações práticas as marcas poderiam utilizar e tal. Como a gente tem a história da Braspérola, que eu acho que é uma das mais marcantes da indústria brasileira em relação ao linho, e também da Leslie. Mas é muito triste hoje ver o quanto é difícil encontrar o linho no Brasil com uma procedência que você possa certificar, ter certeza de onde vem, né? Hoje eu percebo as marcas sustentáveis procurando linho e ainda muito presas à coisa do preço. E eu também achei tão bonito que a professora Júlia trouxe que o linho era um sinal de status. Assim, então isso faz parte da história dessa fibra, desse tecido. Então esse tecido nunca vai ser um tecido que representa um preço baixo. E ainda mais depois que a professora mostrou todo o processo para fazer.
E imaginando esse processo todo dentro de um sistema de agrofloresta têxtil, ele nunca vai ser uma fibra com custo financeiro baixo, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, que a gente... que esse boom, as marcas que estão procurando o linho agora tenham claro, assim, na cabeça também, de que não é uma fibra barata, não é uma fibra que a gente vai fazer uma roupa barata, uma roupa democrática para dar acesso a todo mundo. Não é esse o caminho para você escolher trabalhar com o linho, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei com essas dúvidas, assim, também, tipo, por que a gente não produz mais no Brasil, sabe? Eu não sei se a Larissa ou a professora Júlia até poderiam falar um pouco mais sobre isso. E a outra coisa que eu fiquei muito pensando, assim, dentro da minha experiência de estudo, de trabalho e tal, eu sei que o linho é uma das fibras mais sustentáveis que existe, porque dentro principalmente do sistema de plantação, usa pouca água, tem facilidade de pegar em vários tipos de solo, mas eu acho que eu não tenho tanta experiência para falar sobre isso, então eu até queria deixar essa pergunta, assim, para a gente, de repente, se vocês puderem completar um pouco esse tema, assim, qual é o real impacto no meio ambiente da plantação do linho e por que qual é a dificuldade mesmo de ter no Brasil? Acho que é isso. Fiquem à vontade, professora Júlia, pesquisadora Larissa, para continuar, né, esse raciocínio que a Marina trouxe, que eu acho que é tão pertinente, né? Vocês falaram de várias vantagens em termos de sustentabilidade do linho, como agricultura familiar, questão de ser uma fibra natural, renovável, tudo. Mas quais os outros aspectos vocês apontam e esse ponto da dificuldade, né? Será que é só o lobby do algodão ou tem outras questões que dificultam o acesso ao linho, cultivo no Brasil? Então, a Ana, Marina, eu gostaria de falar um pouco. Em via de regra, o mercado têxtil brasileiro ele é muito restrito para fibras que sejam muito diferentes do sistema algodão-poliéster, para ser sincera. Então, a gente tem algodão poliéster, tem um pouco de fibra acrílica, tá? Viscose, e fora isso, é muito difícil encontrar alternativas em geral, quando a gente olha para esse mercado fast fashion, tá? Então, eu gostaria de pontuar, o linho eu acho que ele não vai ser uma fibra para mercado fast fashion, sinto muito. O linho vai ser uma fibra para entrar num mercado slow fashion. A pessoa tem que ter ciência. Eu tenho algumas camisas de linho no meu armário dos anos 80, elas estão inteiras. Ela é um material extremamente resistente. Se a costura for bem elaborada, tal, você vai ter uma camisa aí para tranquilamente uns 10, 15 anos usando direto. Não é que você vai usar uma vez por ano. Tá? Então, é uma coisa assim, você tem que pensar muito bem, eu vou comprar linho, vou pagar 150, 200 reais um metro de linho importado, vou fazer uma camisa, eu quero que essa camisa também... Então, a peça final, o valor dela pode girar em torno de uns 350, 400 reais facilmente. Mas não é uma peça que eu vou usar 2 meses e jogar fora. Não é para mercado fast fashion mesmo. A gente tem que ter essa consciência, como tinham os nossos avós, bisavós, não só quando a peça já começava a puir, as pessoas remendavam, a pessoa costurava, mudava o colarinho, mudava o punho. A gente tem hoje camisas masculinas que a camisa é azul, o colarinho é branco. Mas isso daí não é de moda, isso vem de uma necessidade antigamente. Antigamente, uma camisa masculina era um camisolão, porque conforme ia puindo no cotovelo e aqui no coelho, o pessoal cortava de baixo para ir refazendo aqui. E quando acabava de vez o tecido de baixo, ele substituía por outro tecido. Tá? Então, uma camisa para um homem durava 20 anos, ou mais, desde que ele não engordasse muito, lógico, mas... E hoje a gente não tem mais essa noção. Hoje a gente tem a noção do têxtil descartável. A gente compra, usa 2 meses e descarta. Isso é absurdo. Se a gente tentar pensar no planeta sustentável, essa lógica de consumo é totalmente absurda. A gente precisa amar as peças que a gente tem.
A gente compra uma peça de roupa para a gente amar e fazer com que ela dure o máximo de tempo possível. E depois que ela passou sua vida útil, como é que a gente vai dar uma sobrevida a ela ainda? Tá? Então, eu vejo por esse esquema. Então, se a gente tiver uma ligação de agrofloresta, um consumo realmente consciente, slow fashion, eu acho que a moda tem futuro sustentável. E também o que fazer depois no pós-consumo, como é que eu posso reciclar, transformar em outros produtos. Aí eu fecho o ciclo. A moda aí tem futuro. Agora, a moda no modelo atual, sinto muito, é um modelo de destruição massiva. Eu vou deixar a Larissa, eu acho que quer falar, eu vou deixar a palavra para ela um pouquinho. Por favor, Larissa. E se você puder também, Larissa, na sequência, puxar alguma coisa de inovações possíveis, né? Você que está no ambiente acadêmico pesquisando aí na sequência. Obrigada. Tá certo. Fazendo esse gancho com o que a professora acabou de falar sobre o jeito, né, que o nosso setor de têxtil e moda está organizado hoje não é sustentável, a agricultura e a monocultura também não é sustentável. Então, aí a gente tem dois desafios, né, de mudança de mindset, de mudança estrutural, o jeito que a gente está fazendo a agricultura não é sustentável, o jeito que o nosso setor está organizado também não é sustentável, e aí as possibilidades, então, para inovação. E agora a gente está nesse momento propício, né, de criação de novos cenários mesmo. Primeiro mudança de mindset, depois todo esse universo de maquinário que tem para a gente desenvolver novas fibras, para a gente catalogar, né, Júlia, o trabalho que está sendo feito de investigação dessas fibras, que é muito rico. E aí também eu vejo que no caso do linho no Brasil, por que a gente não está plantando linho? Era uma pergunta que eu fazia, por que a gente não está plantando linho? E aí pensando também nas possibilidades não só do linho para o vestuário, depois tem todo o setor de cama, mesa e banho, né, Júlia? Que também utiliza o linho. Então, e o Brasil, né, tão importante também, né, na moda lar. E aí eu penso, então, por que a gente parou de plantar linho, ao mesmo tempo a indústria se desorganizou, né? E aí eu vejo, Ana e Marina, a importância da gente, de novo, voltar a entender esses clusters industriais. Então, a gente tem o algodão, a gente tem o linho, a gente tem a juta, a gente tem o sisal, a gente tem o rami, e aí organizar, não sei, talvez organizações estaduais, para aportar essa indústria têxtil com essa diversidade de opções, porque morreu a indústria, morreu o plantio, acabou. Então, precisa desse coletivo aí, né? Então, a mesma coisa com o agroecológico, que a gente está vendo. Precisa de um coletivo para assumir a responsabilidade de FIA e TC, precisa de marcas querendo, precisa de clientes querendo, então todos, aí temos um ecossistema de inovação, né? Então, eu vejo o linho, o que aconteceu com o linho foi isso. Perdeu a força do coletivo, então precisa desses todos os atores, de novo, animarem, se organizarem, alinharem. Então, como vamos fazer? Plantar, beneficiar, as marcas que vão apoiar isso, as marcas precisam também assumir essa responsabilidade. O algodão agroecológico no Brasil é um caso muito interessante que a gente está vendo, porque você vê ali agora um ecossistema que está sendo desenhado, que está se fortalecendo, que está se organizando com perspectivas muito positivas. Que você tem uma demanda de mercado, a oferta não está conseguindo suprir, mas então você tem associações de agricultores se organizando, você tem pequenas marcas de moda e médias marcas se organizando, instituições grandes, né, associações internacionais, ONGs nacionais e internacionais, fundações e agência de pesquisa. Então, aí sim, você pode começar a ver possibilidades de crescimento. Mas, né, como a gente, nessa pesquisa do mestrado, a gente falou dos networks, né? São vários atores ali compondo essa dinâmica para fazer a coisa acontecer. Então, eu vejo que o linho precisa disso de novo, retomar esse ânimo e começar. E aí, então, vem essas iniciativas inovadoras que a gente entende que estão no começo, né, para a gente tentar animar. E
E tem um grande caminho pela frente, então, pesquisa pela frente, e aí o próprio setor se unir também, né, como eu já falei. Então, na verdade, só fazendo um vínculo com a inovação, eu vejo a inovação por esse lado, né, um autor, Obstfeld, Obstfeld de 2005, né, ele fala isso, o que é inovação? A organização de recursos, de pessoas e de ideias. Aí, a partir disso, você pode desenvolver, né, processos inovadores, produtos inovadores, inovação social, né, também, que entra nesse ponto. Então, feche com isso, com a inovação vinculada com essa estruturação dessas redes, vamos dizer assim. E o Bifashion Week está fazendo um papel muito importante nesse lugar também, né? Fazendo esse conector, é o conector dessas pessoas, academia, setor privado, né? Então, estamos juntos. Que bom, Larissa. Muito obrigada aí pela parte que nos toca, né, Marina, enquanto rede aí que fomenta, né, esses encontros tão importantes aí para a gente continuar inovando e tornando de fato essa indústria próspera, né, para todos nós. Bom, eu queria pedir uma rodada final de considerações finais, aí 5 minutinhos para cada, para que vocês concluam, né, o que vocês pensam, né, esse pensamento todo sobre o uso da fibra na indústria, o design, o consumo, a aceitação, né, de mercado, essas possibilidades de inovação. A gente pode citar aqui misturas, né, o linho misturado com outras fibras, igual a Larissa citou, às vezes o rami, a juta, né, esse desenvolvimento têxtil, né, como que... Queria começar com a Marina, que, né, para dar essa amarração final aí, para a gente partindo para o nosso encerramento, né? Considerações finais aí, alinhavando, né, tudo que foi falado. Eu fiquei pensando em duas coisas enquanto elas falavam. A primeira é aproveitar que assim, quem estiver assistindo esse bate-papo e se sentir convocado, for uma pessoa que deseja trabalhar com linho, está procurando fornecedor de linho, mas assim, qual a mensagem que eu quero passar para essa pessoa a gente hoje, o mercado das modas e sustentabilidade não é mais procurar um fornecedor pronto, é participar da criação e da transformação desse fornecedor. Sabe, quando a gente procura um fornecedor pronto da sustentabilidade, a gente ainda está naquele pensamento antigo, assim, do paradigma da moda, onde eu tenho um manual de como fazer, e eu só vou fazendo sem questionar nada, e sigo esse status quo, né, de destruição, como a professora Júlia trouxe, que a gente já entendeu que é inviável continuar. Então, eu convido todo mundo que estiver assistindo aqui, sentir o seu coração bater em relação a essa construção desse networking, desse ecossistema, que você se coloque, venha, apareça, né, para a gente começar a construir, de fato, essa rede de interessados, para fazer isso acontecer, sendo consumidor, sendo pequena marca, média, grande, sendo designer, sendo comprador, enfim, eu acho que vários players várias profissões dentro desse rol, assim, podem contribuir. E a segunda coisa que eu queria falar também é, assim, hoje no Brasil, se uma marca quer trabalhar com linho, as opções que a gente tem são principalmente os linhos vindos da China, que acabam sendo baratos e muitas vezes misturados com poliéster. E como a própria professora Júlia trouxe, a gente tem que pensar o que vai acontecer com a sua roupa no fim da vida útil dela. Quando você mistura a fibra do linho com qualquer outra fibra, principalmente as sintéticas, você transforma ela numa peça não biodegradável, então você tira uma das grandes características sustentáveis da fibra. E ao comprar um tecido muito barato vindo da China, sem saber de onde veio da China, o problema não é vir da China, né? O problema é não saber de onde veio da China, que tipo de fábrica fez, que tipo de trabalhador trabalhou nisso, e de antes da fábrica também, de onde veio essa plantação, como ela foi cultivada, etc. Você está só, na verdade, incentivando o mercado da não sustentabilidade. Então, não é sustentável usar um linho nesse tipo de fornecedor, assim. E quando a gente tem uma meta como marca sustentável de trabalhar pelo meio ambiente também, como um dos pilares, eu acho que a melhor escolha nesse caso é não trabalhar com linho, sabe? Não é tipo, é o único que tem, então eu vou trabalhar. Então eu tenho um pensamento mais radical assim nesse sentido. Eu acho que de fato a gente tem que construir essa rede para conseguir ter essa matéria-prima que a gente quer trabalhar.
e entender se é o linho mesmo ou se vai pelo caminho. Eu achei muito legal as propostas da Larissa de pensar na juta, no rami, que são fibras super brasileiras, assim, e teriam um potencial também de talvez produtos similares na moda. Então, acho que eu queria terminar a minha fala com essas duas colocações, assim. Muito bom, Marina, você trazer essa questão da mistura, né, com fibras sintéticas, né? É um problema, na verdade, né? Se é para misturar, que misture, né, com outra fibra vegetal, né? Bom, professora Júlia, considerações finais. Considerações finais. A gente está vivendo num mundo que a gente vai passar pelo que a gente chama de uma singularidade, né? A gente está vivendo por um período histórico que a gente não vai ter retorno a uma situação anterior. Então, a gente já está começando a vivenciar algumas tecnologias disruptivas, e esse processo vai ficar cada vez mais intenso nos próximos anos. Então, no caso dos alimentos, já está começando a ser mais frequente. No caso dos têxteis, a gente ainda não está vendo com a mesma intensidade. Por exemplo, a questão que a Marina colocou, a rastreabilidade do teu material têxtil. Então, hoje em dia, muitos alimentos você consegue ter uma rastreabilidade, você tem na embalagem um QR Code, ou você consegue saber de onde veio, qual a mão de obra, qual é o fornecedor daquele alimento, você tem todo o histórico, tá? Agora, no têxtil, a gente não tem, por exemplo, uma etiqueta com um QR Code, onde você clica naquela etiqueta e você vai constatar que não houve mão de obra infantil, mão de obra não remunerada, mal remunerada ou não remunerada de acordo com a legislação, o uso ou não de pesticidas no cultivo daquele material vegetal. Então, essas informações vão começar a ficar mais necessárias, evidentes, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A sustentabilidade não vai ser um nicho, vai ser o majoritário, senão a gente não vai conseguir mais trabalhar com têxtil, não vai conseguir mais trabalhar com moda. E a coisa vai ficar ainda mais intensa quando a gente pensar em internet das coisas. A gente não vai ter um QR Code na etiqueta, a gente vai ter um pequeno chip, algum pequeno device eletrônico tão pequeno que male é perceptível na roupa. E esse device, além de você te contar a história, olha, eu fui plantado em tal lugar, eu fui colhido, eu fui tecido, eu fui confeccionado, de tempos em tempos, seu celular, olha, faz 2 meses que você não me usa, faz 6 meses que você me tem no armário, você não quer me doar? Você não quer me trocar? Tá? Então, a gente vai viver coisas assim muito, muito diferentes, e não vai ser para dentro, daqui a 5, 10 anos isso vai acontecer, no máximo, aqui, e vai chegar tudo isso no Brasil. Então, a gente está saindo de uma situação em que várias coisas, a gente vai ter uma coisa altamente disruptiva em termos de locomoção, combustíveis, formas de alimentação, formas de vestir, e tudo isso vai estar conectado e conversando com a gente. Então, se a gente não começar a pensar nesses processos, repensar o passado, o que de bom e o que de ruim veio de lá, e tentar ver essas relações com o passado, como é que a gente vai se adaptar a essas tecnologias disruptivas, a gente vai estar sempre um passo atrás, tá? Então, a inovação, como a Larissa disse, formação de ecossistemas, de vários atores, tudo isso vai estar conversando. Tudo isso vai estar no teu celular, gente. E vai ser daqui a 5, 10 anos. Tá? Então, não vai ter espaço para muitas falcatruas maracutaias. Se não tiver transparência no processo, ou acontece 2 coisas, ou o consumidor para de consumir aquilo, ou o consumidor que ainda consome aquele produto vai ser aquele ainda fast fashion, muito baixo custo, margens de lucro ínfimas, e você fica sustentando uma rede de subempregos, enfim, de matérias-primas sem rastreabilidade, vai ser uma coisa muito desagradável, muito feia, tá?
Então, o Brasil tem de tudo, o Brasil já prova, né, que quando as novas tecnologias vêm, nós aderimos, tá? Só que essa aderência está no sentido de uma produção ainda massiva, sem pensar muito nas consequências, mas eu acho que com o tempo, sim, vai se caminhar cada vez mais para o orgânico, vai se caminhar cada vez mais para o controle de uso de pesticidas, desfoliantes, etc. E tudo isso vai impactar favoravelmente na cadeia toda. Quanto à industrialização, a gente tem que pensar, ou o Brasil abre o olho nesse momento, a gente está perdendo um pouco o trem da história, tá? Não só no peixe, como em outros setores. Então, isso também tem que ter uma ação governamental massiva para a gente não perder o incentivo à parte industrial. Porque se o industrial cai, como a Larissa colocou, também você não mantém o resto da cadeia. Tá? Então, essas são minhas considerações finais aqui nessa apresentação. Agradeço de novo imensamente estar aqui conversando com vocês. Tá? Obrigada, Ana, Marina e Larissa. Obrigada, professora Júlia. Você trouxe pontos fundamentais aí, né? Que bom, né? A associação de tecnologias, né? Uma fibra tão ancestral aliada às tecnologias atuais e futuras, né? Tem tudo para ser muito bom. Larissa, por favor, fique à vontade. Esses desdobramentos aí para o futuro, eu vejo uma possibilidade do tal artífice tecnológico, que é a gente encontrar um meio termo entre o artesanato e o industrial, e isso tanto na agricultura, então você vê uma demanda grande de maquinário para a agricultura familiar, porque justamente esse maquinário para reforçar a vivência no rural, a vivência da família do campo, então dá condições da família ficar no campo, né? Pequenas máquinas, para ajudar ali o trabalho no campo, não é para tirar a família do campo, para ajudar ela a ficar, né? A gente está falando sol escaldante, um trabalho muito intenso ali, braçal, então precisa de novas máquinas, do artífice tecnológico no campo e o artífice tecnológico na moda, porque a gente vê a indústria, né? Gigantesca, e quantas marcas de médio porte e pequeno porte no Brasil, né? Hoje eu estava vendo um dado, acho que foi um dado do Pimentel, né, da BIT, falando a porcentagem de marcas de médio e pequeno porte, ela é enorme, de confecção, né, confecção e moda, pequenas marcas. Então, como que a gente vai conversar com esses pequenos e médios? Aí eu vejo também uma possibilidade grande, assim, nessa nova possibilidade das comunidades, e a gente dar um passo para trás e voltar a ser pequeno, né? A gente exagerou, tudo ficou muito exagerado. Então, dar um passo para trás e diminuir a escala da produção. No mais, agradeço muito ao convite, né, da Marina, ao Bifashion Week pelo convite, a Ana, a Júlia, né, em fazer parte da equipe da Júlia. Então, uma gratidão enorme estar aqui e aprender com vocês. Foi uma super aula. E que a gente continue nesse caminho aí. Muito obrigada. Obrigada, queridas. Gente, se alguém passou uma ideia no ar aí, quiser falar para concluir, fiquem à vontade, tá? Para dar aquela pitada final, porque às vezes a gente se escutando, a gente vai tendo insights, né? Mas, de toda forma, o que eu queria deixar marcado aqui é que a moda está inserida, né, gente, em mercados globais. A questão da governança é fundamental, né? Na pauta da moda, a gente pode falar, né, de política pública, de economia criativa, de desenvolvimento, inovação, desenvolvimento humano, né? Mas eu acho que dentro do guarda-chuva aí, né, da moda sustentável, nunca foi tão importante, necessário, né? Mais estudo, mais ação e mais conexões, né? Para que a gente continue aí traçando, construindo hoje, né, um amanhã. Então, antes de concluir, alguém tem algum insight, alguma frase? Ou podemos fechar? Não? Então é isso, gente. Muito obrigada.
professora Júlia, pesquisadora Larissa, Marina, você abriu o microfone. Conclua na verdade, nós, por favor. eu Você, ia como agradecer. oferecedora aí do, né, via Moda Limpa, Espaço Fornecer, por favor, faça esse encerramento. Muito obrigada. Eu ia agradecer muito a professora Júlia e a Larissa por estarem aqui dedicando esse tempo a gente fazer esse bate-papo. Eu vejo muito pouco falar sobre linho por aí, e foi super desafiador encontrar pessoas que já tivessem trabalhado nas indústrias de linho do Brasil para participar desse bate-papo, né? Então, a presença de vocês, assim, é uma honra para mim participar de um bate-papo com vocês, além de aprender muito. São pessoas que eu admiro e que eu vejo que o trabalho de vocês está fazendo a diferença, cada uma do seu jeito. E, assim, agradecer em nome do Moda Limpa e do Brasil Eco Fashion Week, mas agradecer em nome da moda, sabe? Porque por causa de vocês, a moda também está caminhando para a sustentabilidade real. Caminhando, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, a gente sabe, talvez a gente nem seja a geração que vai ver o resultado de tudo isso, e tudo bem, porque o resultado só vai acontecer por causa do nosso trabalho hoje. Então, eu queria deixar essa homenagem, assim, a vocês. Obrigada por terem dedicado o tempo de vocês para estarem aqui. E é isso, gente. Fica encerrado aqui o nosso painel sobre linho no Brasil, né? Obrigada a todas aí e seguimos. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau.